O tema de hoje é algo que eu tenho sempre quando eu vou ministrar a palavra, quando eu estou aqui em cima. O pastor vai colocar ali já o tema, mas é tenha fé e não medo. Irmãos, dá um temor aqui em cima. É um temor, né, de falar algo que não vem de Deus, mas que vem de mim. É um temor sempre falar da palavra de Deus, porque essa palavra ela é verdadeira, ela é fiel. Então que o Senhor derrame graça sobre a minha vida, para que eu possa ministrar essa palavra hoje, amém? Tá lá já, tenha fé e não medo, glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, por esta noite, Senhor, por este privilégio, Senhor, que é ministrar a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Me conduza, Senhor, esta noite, Pai, para aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, ó Deus. Senhor Jesus, esteja conosco, Pai, esteja comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos 4. Nós vamos ler do versículo 35 ao 40. Quem não trouxe está ali no telão, mas está bem pequenininho. Marcos 4, 35 ao 40. Amém? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Preciso vir na escola bíblica. Preciso aprender mais. Vamos ler então. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até o vento, que manda até no vento e nas ondas? Amém? Queridos, então, nesse contexto que nós acabamos de ler aqui em Marcos, Jesus, ele está ali com seus discípulos, num barco, no Mar da Galileia. Embora o Mar da Galileia tenha esse nome, mas ele era um lago. Só que esse lago, ele fica a muitos metros abaixo do nível do mar. Então a frente fria desce rápido pelas montanhas, e quando ela encontra com o ar quente ali do lago, ele provoca muitas tempestades. Então naquela região é muito comum ter muitas tempestades, e elas começam de repente, e são tempestades perigosas para quem trabalha ali na pesca, para quem estava ali, né, está com um barco ali. É muito perigoso essas tempestades. Então é nesse cenário que Jesus, ele está ali com os seus discípulos, naquele barco. E ele diz para os seus discípulos, né, vamos passar para a outra margem do lago, para a outra margem do Mar da Galileia. Então, nesse meio tempo, Jesus se encontra ali dormindo na proa do barco. Olha que tranquilidade, não é? Do nosso Jesus. Porque ele sabia que ele é o Deus de toda honra, toda glória. Ele é o Deus poderoso. Então ele está dormindo ali quando essa tempestade começa a acontecer. Então os seus discípulos, eles começam a ficar apavorados.
Eu imagino essa cena como as ondas da praia de Nazaré. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas as ondas, elas são gigantes, né? E quando a gente olha para elas, a gente fica com medo, né? Eu mesmo tenho medo de ondas muito grandes, muito fortes. Agora imagina você e eu num barco daquela época, não devia ser muito grande, um barco de pesca talvez. E uma tempestade começa, ondas fortes. Eu ia ficar com medo, irmãos. A gente fala assim, nossa, mas eles ficaram com medo, Jesus estava no barco com eles. Mas e se fosse com a gente? E se nós estivéssemos naquele barco? Será que a gente também não ficaria com medo daquelas ondas? Ficaria com medo de naufragar? Então, esse é o tema de hoje. Tenha fé e não medo. Então, no versículo 37, né, diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então, se não bastasse aquela tempestade, o barco onde eles estavam, que era o único porto seguro ali deles, naquele momento, começou a se encher de água. E enquanto o mar se enchia de água, o coração deles se enchia de medo. E queridos, as tempestades da vida, elas são inevitáveis, não é mesmo? E elas começam de repente. No final do ano passado, estava tudo tranquilo na nossa vida, estava tudo tranquilo, tudo caminhando bem. Estávamos aqui já em Viana, uma bênção, os irmãos conhecendo a igreja, vindo. E eu falei, nossa, que momento bom, né, da nossa vida, que momento maravilhoso, tudo tranquilo, tudo se encaixando, tudo, né, indo para o lugar certo. E então, no começo desse ano, a minha mãe, né, teve o diagnóstico do câncer. E parece que a tempestade, né, se levantou. De repente, estava tudo bem. E de repente, um diagnóstico desse, né? E de repente, algo acontece na nossa vida. De repente, nós perdemos um ente querido. De repente, nós perdemos um emprego. De repente, nós perdemos amizades. De repente, as tempestades entram na nossa vida. E muitas vezes a gente não está preparado para elas. A gente não está preparado para enfrentar essas tempestades. E quando acontece uma tempestade, o que a gente pode fazer? Nada, né? Eu lembro que lá na casa da minha mãe, tem o telhado dela é daquelas telhas de... Como é que chama? Telha de... Eternite, né? Então, e ela mora num monte assim, lá em cima. E quando chove, quando venta, ela falava assim, meu Deus, as telhas vão voar tudo. Ai, meu Deus do céu, as telhas vão voar. Então, o que significa isso, né? Que quando vem uma tempestade, a gente perde o controle de determinadas coisas. A gente não está no controle disso. Se viesse um vendaval e levasse as telhas, a gente não pode fazer nada, né? A gente vai subir lá no telhado e vai segurar a telha, não tem como. Então, muitas vezes, as tempestades que vêm sobre a nossa vida, a gente não tem controle. Então, nesse momento, eles clamaram a Jesus. E eles disseram, Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça. O Senhor não se importa que a gente naufrague. Mas Jesus, então, ele levanta, ele repreende o vento, ele repreende a tempestade, as ondas. E ele diz para os discípulos, né? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E é o que o Senhor diz para nós essa noite. Por que você está com medo? Você não tem fé? A tempestade, ela veio sobre o seu barco. Mas quem é que está no barco? Eu estou no barco. Eu estou no barco com vocês. Então, por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que nós temos que ter fé e não medo?
E por que eles deveriam crer e não temer aquela situação? Porque eu e você precisamos ter fé e não temer a situação em que nós nos encontramos hoje, a situação que nós estamos passando hoje. Nós vamos ver o primeiro ponto. E o primeiro ponto é por causa da promessa de Jesus. Está lá no versículo 35. E diz assim o versículo 35. Vamos para o outro lado do lago. Jesus, ele já havia dito para os discípulos, antes deles entrarem no barco, antes deles entrarem naquele mar, ele já havia dito, vamos para o outro lado do lago. Ou seja, isso já era uma promessa de que eles chegariam do outro lado. Ele só não mencionou de que jeito, né? Ele só não mencionou o que teria no caminho, mas ele já havia prometido a eles que eles chegariam do outro lado. Então, nós não precisamos ter medo, porque quando Jesus, ele promete, ele cumpre. Quando Jesus, ele faz uma promessa para a igreja, para os seus filhos, ele cumpre na nossa vida. E é por isso que nós não precisamos ter medo, porque nós sabemos que a gente vai chegar do outro lado. Embora tenha tempestades no caminho, a gente tem uma certeza que do outro lado a gente vai chegar com Jesus. Então, quando Jesus ele dá uma ordem, nada pode impedir a sua vontade. Jesus ele tinha dado uma ordem, vamos para o outro lado do lago. Essa era uma ordem e era uma promessa de Jesus. E eu e você, nós precisamos crer nas promessas de Jesus. Quantas promessas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem aqui para nós? Quantas promessas o Senhor não deixou e Ele cumpriu? Quantas promessas os profetas, quantas coisas eles disseram sobre Jesus no Antigo Testamento e que se cumpriram todas no Novo Testamento, através da vida e da obra de Jesus. Então, queridos, precisamos crer que as promessas de Deus, elas vão se cumprir quando a gente tem fé em Jesus, quando a gente crê na palavra dele. E o segundo ponto que nós não precisamos ter medo, mas sim fé, é por causa da presença de Jesus. O que diz lá no versículo 36? Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Jesus estava no barco. Jesus, ele está no seu barco. Ele está no nosso barco. E aquele barco, agitado pelo mar ali da Galileia, transportava o Filho de Deus, transportava o Messias, transportava o Rei de Israel, transportava o verdadeiro Deus. Ele não poderia afundar, porque o barco estava com Jesus. Jesus estava naquele barco, ele não iria afundar. Ele não poderia naufragar, porque ele transportava o Criador do universo, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez o mar, aquele que fez a chuva, aquele que fez tudo o que nós conhecemos. Ele é aquele que controla as leis da própria natureza. Naquele momento os discípulos, eles ainda não tinham essa dimensão de quem era Jesus. Ele era o próprio Deus ali encarnado. Ele era o Verbo, e o Verbo estava ali com eles dentro daquele barco. E o medo dos discípulos não tinha fundamento, porque Jesus estava com eles. Mas como todo homem, nós temos medo. E quando o medo invade o nosso coração, a gente esquece quem é que está no nosso barco. E hoje, nós também temos a companhia de Jesus. Nós também temos a companhia desse Deus. E Ele está em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa, em nossa família. Ele está conosco em toda a tempestade que a gente passa. Embora as tempestades venham, mas Jesus está no barco conosco.
E o terceiro ponto, ainda não. Desculpa. Jesus disse, lá em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Ele disse isso, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, queridos, não tenha medo, porque Jesus, Ele está com você. Ele está com você na jornada da vida. Nós não precisamos temer. Ele não nos prometeu a ausência de luta, mas Ele nos prometeu a vitória certa. Os discípulos tiveram que enfrentar essa tempestade, tiveram que passar por ela, mas no final eles chegaram do outro lado. E eles chegaram vivos com Jesus. Jesus, Ele também não prometeu uma caminhada fácil para nós, mas Ele prometeu a sua companhia permanente. E a companhia de Jesus em qualquer caminhada se torna, os nossos problemas se tornam pequenos do lado da companhia dele. E o terceiro ponto, que eu e você, nós precisamos ter fé e não medo, é por causa do poder de Jesus. Está lá no versículo 39. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Apenas com a palavra de Jesus, apenas com a palavra do nosso Mestre, o vento e o mar obedeceram. Jesus repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do seu poder. Sabe aquele problema seu, sabe aquela dificuldade que você tem enfrentado? Está debaixo do poder de Deus. Está debaixo do poder de Jesus. E a hora que Ele quiser, Ele pode reverter toda a situação da sua vida. Porque Ele é poderoso. O Evangelho de Marcos, ele nos mostra que Jesus tem todo o poder sobre as leis da natureza. Ele pode todas as coisas só com o poder da sua palavra. Ele pode fazer o que Ele quiser só com o poder da sua palavra, porque Ele é o Deus Criador. Jesus, Ele tem todo o poder sobre os demônios. Queridos, se alguma vez, algum dia, algum demônio se manifestar na sua frente, não tenha medo. Porque se você tem Jesus na sua vida, você pode repreender esses demônios, mandar eles embora no nome de Jesus Cristo, e eles vão fugir de vós. Porque o nome de Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele tem todo o poder para expulsar demônios. Tanto é que quando eles chegam do outro lado do lago, eles vão para a cidade lá de Gadara, e eles encontram lá um homem endemoniado. E Jesus, ele expulsa o demônio daquele homem. Então, queridos, isso nos mostra que Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele tem todo o poder sobre as enfermidades. Na Bíblia, quantas histórias de pessoas que tinham doenças incuráveis, que foram curadas por Jesus. Pessoas que não enxergavam, não andavam e foram restauradas, foram curadas. Porque Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que opera milagres. Ele é o Deus capaz de fazer isso. E Jesus, Ele tem todo o poder sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Então não há nada que o nosso Deus, Ele não possa vencer. Não há nada que Ele não possa fazer. Mateus 28, 18 nos diz que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Nós não precisamos ter medo, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando Pedro, foi atravessar o mar, que ele quis, andar sobre as águas ali, enquanto ele estava olhando para Jesus, estava tudo bem.
Quando ele ficou com medo e deixou o medo entrar no seu coração, olhou para o lado, tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Por quê? Porque é Jesus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Os nossos olhos têm que estar voltados para Ele, porque é Ele quem nos resgata, é Ele que nos salva. E eu vou ler aqui para vocês, irmãos, já está finalizando, uma história de fé, uma história real. A tempestade no corredor do hospital. E essa história diz assim: uma mulher recebeu uma ligação que ninguém deseja receber. O marido tinha sofrido um grave acidente e estava a caminho do hospital. Enquanto conduzia, o seu coração parecia afundar. A mente enchia-se de perguntas. E se ele não sobreviver? E se a nossa vida nunca mais for a mesma? Como vou cuidar dos nossos filhos? Quando chegou ao hospital, o médico informou que as próximas horas seriam decisivas. Sentada num corredor frio, ela sentiu-se exatamente como os discípulos naquele barco, rodeada por uma tempestade, sem qualquer controle sobre o que iria acontecer. Durante algum tempo, ela apenas chorou. Depois, abriu a Bíblia que trazia na mala. Os seus olhos encontraram palavras semelhantes às que Jesus dirigiu aos seus discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Naquele momento, ela percebeu algo importante. A sua paz não dependia do resultado, mas da presença de Deus. Ela fez uma oração simples: Senhor, eu não consigo controlar esta tempestade, mas Tu estás neste barco comigo. Escolho confiar em Ti. As circunstâncias não mudaram imediatamente. O marido continuava em estado crítico. A espera continuava longa, mas algo mudou dentro dela. O medo deixou de conduzir as suas decisões. A fé passou a ocupar esse lugar. Dias depois, o marido recuperou. Ela testemunhou que o maior milagre não foi apenas a cura física, mas a transformação do seu coração. Ela dizia: naquela noite, descobri que a paz de Deus não chega quando a tempestade termina. Ela chega quando percebemos que Jesus continua no barco. Aleluia! Isso me faz lembrar, irmãos, quando meu irmãozinho mais novo, o Vitor, tinha 2 aninhos, o pai dele sofreu um acidente de carro e veio a óbito. E foi um momento muito triste, muito devastador. A minha mãe ficou devastada. E ela só pensava em como que ela ia reagir, como que ela ia cuidar de um bebê sozinha, né? Embora tinha gente, né? Eu e a minha irmã. Mas foi um momento muito difícil para ela. Ela entrou em depressão, ela ficou muito mal e ela achava que ela não ia conseguir. Mas Jesus estava com ela. Jesus estava naquele barco com ela. Irmãos, Deus é tão bom que supriu todas as necessidades dela. Não foi fácil, não foi um mar de rosas, foi muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor abençoou ela, deu forças para ela, ela conseguiu se reerguer, ela conseguiu cuidar do meu irmão, educar ele. E hoje, queridos, tanto ele quanto ela são servos de Jesus. Eles moraram aqui com a gente 11 meses em Portugal. E eles se batizaram aqui conosco, ela e o Vitor. E o Vitor é uma bênção. Ele tem 17 anos agora. É uma bênção de menino. Está trabalhando. Ele é um menino educado, um menino maravilhoso. Eu sou suspeita a falar do meu irmão. Mas isso por quê, irmãos? Porque quando a gente coloca confiança em Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele nos ajuda, Ele está conosco no barco, Ele não deixa o barco afundar. E eu disse para minha mãe: mãe, isso que você está passando agora é só uma fase, é só mais uma tempestade, é só mais uma luta, porque Jesus está no barco e Ele não vai deixar afundar. Do mesmo jeito que você já passou por tantas coisas, o Senhor, Ele vai dar vitória. Eu creio em nome de Jesus. Então, queridos, fé e não medo deve ser o emblema da nossa vida. Quando a gente sentir medo, manda embora o medo.
Fala: Senhor, o medo não vem de mim. O medo não pertence a mim, não pertence ao meu coração, porque eu sei que o Senhor está no meu barco. E a fé lança fora o medo. Então, quando você se sentir com medo, lança fora. Fala: Senhor, no lugar do medo, coloca fé. Coloca fé no meu coração. E Jesus, queridos, Ele não evitou que os discípulos enfrentassem aquela tempestade, mas Ele entrou no barco junto com eles. Ele estava junto com eles naquela tempestade. E às vezes, Deus, Ele acalma a tempestade. E outras vezes, Ele acalma o coração de quem está dentro da tempestade. Então, muitas vezes a gente vai estar aí nessa tempestade, mas o nosso coração, ele vai estar no Senhor, porque nós sabemos que Ele está conosco. Então, o verdadeiro milagre daquele dia não foi só apenas o vento e o mar parar, mas os discípulos compreenderem que o Senhor do barco era também o Senhor do vento. O nosso Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele pode realizar na nossa vida coisas que a gente acha impossível. Porque a fé, ela não é ausência de medo, mas ela é algo que a gente decide confiar em Jesus, mesmo quando as ondas ainda estão altas. Se Jesus está conosco, nós não enfrentaremos as tempestades sozinhos. Amém? Se coloquem em pé, queridos.